Um homem descalço, filho de imigrantes pobres, começou vendendo roupas em uma bicicleta pelas ruas de Santa Catarina e hoje é dono de um dos maiores impérios varejistas do Brasil, com lojas gigantescas que parecem castelos, funcionários fantasiados de Estátua da Liberdade na porta e um patrimônio bilionário que ele mesmo diz ter construído sem tirar um centavo de banco público. Mas por trás dos vídeos motivacionais, das camisetas verde e amarela e dos discursos inflamados que viralizam nas redes, existe uma história de sacrifício, obsessão pelo trabalho, brigas públicas com governadores, processos judiciais, acusações de trabalho análogo à escravidão e uma queda de bilhões de reais em poucos meses que quase ninguém enxergou vir. Neste vídeo você vai entender como Luciano Heng saiu de uma cidade pequena, sem estudar em faculdade renomada, nem herdar fortuna alguma, para construir a Havan, e vai descobrir também os bastidores incômodos que ele jamais conta em suas entrevistas, os detalhes que explicam por que tanta gente o ama e, ao mesmo tempo, tanta gente o odeia. Fique até o final, porque o desfecho dessa trajetória guarda uma reviravolta que muda completamente a forma como você vai enxergar esse empresário. Luciano Heng nasceu em 1963, em Brusque, no interior de Santa Catarina, filho de imigrantes de origem síria e libanesa, que chegaram ao Brasil praticamente sem nada. A família vivia do pequeno comércio e desde cedo Luciano aprendeu que dinheiro não caía do céu. Ele via os pais trabalhando de sol a sol em uma lojinha modesta, contando moeda por moeda para fechar as contas no fim do mês. Ainda adolescente, Luciano passou a ajudar no balcão, aprendendo a lidar com clientes, a negociar preços e, principalmente, a entender que vender não era apenas empurrar mercadoria, era conquistar confiança. Só que o menino tinha um sonho que ia muito além daquela pequena loja de bairro. Ele queria crescer, queria expandir, queria ser dono de algo grande. E essa ambição incomodava até a própria família, que temia os riscos que ele insistia em correr. Em 1986, ainda muito jovem, Luciano decidiu abrir seu próprio negócio, uma pequena loja de tecidos e confecções batizada de Havan, nome que viria da junção de Habitat Sul, empresa da qual ele havia sido revendedor, com o sobrenome da família. O começo foi duro, muito mais duro do que ele costuma admitir publicamente. Ele mesmo dirigia o carrinho de entregas, ele mesmo negociava com fornecedores endividados, ele mesmo ficava lá até tarde da noite fechando caixa. E em várias entrevistas ele relembra noites em que dormia poucas horas, porque a preocupação com fornecedores e prazos não deixava a cabeça descansar. Enquanto amigos da idade dele curtiam a vida em bares e praias catarinenses, Luciano estava dentro da loja, decidido a nunca mais passar pelas dificuldades financeiras que via os pais enfrentarem. Só que ninguém, nem ele, imaginava o tamanho que aquele pequeno comércio de bairro estava prestes a alcançar. Ao longo dos anos 90, a Havan começou a se expandir para outras cidades de Santa Catarina, e Luciano passou a adotar uma estratégia que se tornaria sua marca registrada: construir lojas enormes, praticamente templos do consumo, com fachadas chamativas, estátuas gigantes na entrada e um mix de produtos que ia de roupas a eletrodomésticos, de brinquedos a itens de decoração. Muita gente do próprio ramo varejista duvidou daquele modelo, achavam exagerado, megalômano, fadado a quebrar. Mas Luciano insistia, dizendo que o brasileiro gostava de se sentir bem tratado, gostava de passear dentro da loja como quem visita um parque, e que quanto maior e mais impressionante fosse o espaço, maior seria o desejo de voltar. O tempo mostrou que ele estava certo, e a Havan começou a se espalhar pelo sul e depois pelo restante do país, virando sinônimo de compras em cidades médias que antes não tinham acesso a esse tipo de estrutura. Só que o crescimento vertiginoso trouxe também os primeiros sinais de tensão. Para sustentar a expansão acelerada, a Havan passou a depender fortemente de incentivos fiscais concedidos por prefeituras e governos estaduais interessados em atrair empregos e movimentar a economia local. Esse modelo de negociação gerou, ao longo dos anos, uma série de embates públicos entre Luciano Heng e diferentes gestores públicos, alguns dos quais acusaram o empresário de pressionar autoridades,
ameaçando fechar lojas ou cancelar investimentos caso não recebesse as condições que considerava justas. Luciano, por sua vez, sempre rebateu dizendo que apenas defendia os interesses da empresa e dos milhares de empregos que ela gerava, e que jamais recebeu qualquer favorecimento ilegal. Só que essas disputas, somadas ao estilo direto e nada diplomático de se expressar, começaram a moldar a imagem pública de um homem tão admirado quanto polarizador. Antes mesmo de qualquer polêmica política, Luciano já havia enfrentado outro tipo de desafio, o de administrar uma empresa familiar em um momento de profissionalização acelerada. Com a Havan crescendo em ritmo acelerado, ele precisou aprender, muitas vezes na marra, a delegar funções que antes fazia sozinho, a montar equipes de gestão, logística e marketing, e a lidar com a pressão de bancos e fornecedores que exigiam garantias cada vez maiores conforme o número de lojas aumentava. Ele conta que, nesse período, chegou a hipotecar bens pessoais para conseguir capital de giro, correndo o risco real de perder tudo caso um único ano de vendas fosse ruim. Essa fase de tensão silenciosa, pouco explorada nas biografias oficiais e nos vídeos motivacionais que circulam sobre ele, ajuda a explicar por que Luciano desenvolveu, ao longo dos anos, uma obsessão quase compulsiva por controle, por números e por previsibilidade, características que se tornariam centrais em sua forma de liderar. A virada mais decisiva na trajetória de Luciano Heng, porém, aconteceu quando ele decidiu misturar abertamente seu discurso empresarial com posicionamento político. A partir de 2018, ele se tornou uma das vozes mais ativas e visíveis do país nas redes sociais, defendendo publicamente candidatos, participando de manifestações e usando as próprias lojas da Havan como palco simbólico, chegando a pintar fachadas com as cores da bandeira nacional e a promover eventos abertamente alinhados a determinadas correntes políticas. Esse movimento multiplicou sua base de seguidores, transformou-o em uma espécie de celebridade da direita brasileira, mas também disparou uma onda de críticas, boicotes, processos judiciais por propaganda eleitoral irregular e investigações sobre o uso da estrutura corporativa da Havan para fins políticos. Luciano nunca recuou. Ao contrário, parecia se fortalecer a cada polêmica e passou a repetir constantemente que preferia perder clientes a deixar de expressar aquilo em que acreditava. Nas lojas, os funcionários passaram a integrar essa narrativa quase como personagens de um espetáculo permanente, vestindo fantasias temáticas em datas comemorativas, participando de coreografias registradas em vídeo e sendo constantemente incentivados a demonstrar entusiasmo diante das câmeras. Para uma parte do público, isso reforçava a ideia de uma empresa alegre, brasileira, cheia de energia positiva. Para outra parte, especialmente ex-funcionários que decidiram falar publicamente em reportagens e processos trabalhistas, essa exposição constante escondia uma rotina de metas rígidas, cobranças excessivas e pouca tolerância para quem não se encaixava no perfil exigido pela empresa. Relatos de audiências trabalhistas descreviam situações de pressão psicológica, jornadas estendidas em datas de alto movimento e punições informais para quem não atingia as metas de vendas estipuladas, criando um contraste incômodo entre a imagem festiva projetada nas redes e a realidade descrita por parte de quem trabalhava por trás das prateleiras. Só que junto com a fama política, vieram também escândalos de outra natureza, muito mais graves e menos discutidos abertamente. Em diferentes momentos, a Havan foi alvo de fiscalizações do Ministério Público do Trabalho, sendo apontada em denúncias envolvendo condições degradantes de trabalho em centros de distribuição, jornadas exaustivas e episódios que resultaram em acordos judiciais e indenizações coletivas para funcionários. A empresa sempre negou o tratamento sistemático inadequado, alegando se tratar de casos pontuais já corrigidos, mas os processos se acumularam e passaram a compor um lado bem menos glamuroso da história de sucesso que Luciano gosta de contar em suas palestras motivacionais. Enquanto milhões de pessoas assistiam a vídeos dele falando sobre disciplina, fé e trabalho duro, outra parte da sociedade cobrava explicações sobre como, exatamente, aquele império havia sido erguido tão rapidamente. E foi justamente no auge dessa exposição, entre polêmicas políticas, embates fiscais e crescimento acelerado,
que Luciano Heng enfrentou um dos momentos mais delicados de toda a sua carreira. Um episódio que ele raramente comenta em detalhes e que colocou à prova toda a solidez daquele império que parecia indestrutível. Rumores de dificuldades financeiras internas na Havan começaram a circular, alimentados por reportagens que apontavam dívidas crescentes, dependência excessiva de renegociações com fornecedores e uma estrutura de caixa mais frágil do que a imagem pública sugeria. Ao mesmo tempo, avaliações de mercado sobre o patrimônio pessoal de Luciano oscilaram de forma brusca, chegando a mostrar perdas bilionárias em curtos espaços de tempo, resultado direto da volatilidade de investimentos e da exposição excessiva de sua fortuna a poucos ativos concentrados. Para um homem que sempre fez questão de projetar invencibilidade, admitir publicamente qualquer fragilidade seria quase impensável. E por isso mesmo, o silêncio em torno desses números tornou o assunto ainda mais intrigante para analistas e jornalistas que acompanhavam de perto os passos do bilionário catarinense. Esse período também revelou um lado pouco comentado da personalidade de Luciano Heng, sua relação quase obsessiva com a própria imagem. Ele passou a produzir conteúdo diário, gravando vídeos dentro do carro, em aeroportos, durante viagens internacionais e até em momentos de lazer com a família, sempre reforçando a mesma mensagem de que o sucesso era fruto exclusivo de esforço pessoal, fé e disciplina, sem espaço para reconhecer publicamente os incentivos fiscais, as renegociações de dívidas ou os episódios trabalhistas que também fizeram parte dessa construção. Assessores e pessoas próximas relatam que ele revisa pessoalmente boa parte do material publicado, escolhendo frases de efeito e cortando qualquer trecho que possa soar como fragilidade, um cuidado que ajuda a entender por que sua narrativa pública é tão consistente, quase impecável, mesmo em meio a tantas turbulências que aconteciam nos bastidores. Diante da pressão, Luciano optou pela estratégia que sempre lhe funcionou bem: dobrar a aposta em vez de recuar. Anunciou novas lojas, prometeu recordes de faturamento, reforçou sua presença nas redes sociais e continuou tratando cada crítica como combustível para provar, mais uma vez, que era subestimado. Reorganizou a gestão financeira da empresa, renegociou contratos, ajustou a expansão para praças mais estratégicas e manteve o discurso público de que a Havan nunca esteve, de fato, em risco de quebrar, tratando toda a turbulência como exagero da imprensa e dos adversários políticos que, segundo ele, torciam abertamente pelo fracasso do seu negócio. Curiosamente, boa parte do público que o acompanha nunca soube o tamanho real dessas dificuldades, porque a narrativa pública seguiu intacta, cheia de otimismo, discursos inspiradores e promessas de novos empreendimentos. Passado o pior momento da turbulência financeira, Luciano voltou a expandir a rede, abrindo novas unidades em regiões antes pouco exploradas e reforçando parcerias comerciais para diversificar as fontes de receita da empresa, incluindo investimentos em outros setores fora do varejo tradicional. Ele passou a repetir, em praticamente toda a entrevista, que crise é apenas oportunidade disfarçada e que quem tem coragem de investir justamente nos momentos de instabilidade é quem sai na frente quando o mercado se estabiliza. Esse discurso, repetido à exaustão, tornou-se quase um mantra pessoal, reforçando ainda mais sua imagem de empresário incansável, resiliente, incapaz de aceitar qualquer sinal de derrota diante do público que o acompanha. Hoje, Luciano Heng segue sendo uma figura que divide opiniões de forma quase cirúrgica, admirado por uns como símbolo do empreendedorismo brasileiro que venceu apesar das dificuldades e rejeitado por outros como exemplo de um empresário que usa fé, patriotismo e discurso de superação para mascarar práticas trabalhistas questionáveis e um jogo político nada inocente. O que ninguém pode negar é que sua trajetória, cheia de contradições, ascensão meteórica, polêmicas judiciais e reviravoltas financeiras, virou um verdadeiro estudo de caso sobre até onde vai a linha entre construir um império de verdade e construir apenas a imagem de um império perfeito. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Luciano Heng é realmente o empreendedor brilhante que ele mostra nas redes? Ou você acha que existe muito mais por trás dessa história do que ele deixa transparecer?
Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa trajetória, aproveite para curtir esse vídeo se você chegou até aqui e já se inscreva no canal, porque toda semana tem uma nova história de bastidores como essa esperando por você.